9108-0444 está à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Obrigado, Costa. Uma excelente semana para você. Gente, nós vamos falar agora, trazer informação do caso da morte do professor José Rodrigo de Souza. Ele foi perseguido e espancado por 6 homens no centro de Curitiba. A confusão teria começado por causa de uma discussão entre o professor e a namorada dele, que está grávida. O professor recebeu uma facada na perna e morreu. Ele foi enterrado ontem em Maringá. O jovem que deu a facada que matou o professor José Rodrigo de Souza se apresentou à polícia. Ele é um dos rapazes do bando que perseguiu e espancou o professor. Eu vou falar agora com a Bruna Frenner, que acompanhou o momento em que o suspeito foi à delegacia. E aí, Bruna, o que foi que ele disse para ter causado a morte do professor, por ter matado o professor? Boa tarde para você. Boa tarde, Jasson. Boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Jasson, olha, a defesa do Matheus, então, o suspeito de matar o professor, o suspeito de dar a facada no professor. A gente vê nas imagens que tem várias pessoas, né? 6 pessoas aproximadamente. E o Matheus, então, é o responsável pela facada. A defesa do Matheus alega legítima defesa de terceiros, como se o Matheus estivesse defendendo a namorada da vítima. A gente vai entender melhor essa história agora na reportagem. O suspeito de matar o professor não teve o nome completo divulgado, apenas Matheus. Ele tem 19 anos de idade e chegou acompanhado dos advogados na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa na manhã de sábado. Não mostrou o rosto e não deu entrevista. Acabou de chegar acompanhado do advogado, vai entrar na delegacia agora. O cliente de vocês vai falar, doutor? Nós vamos estar falando aqui para o nosso cliente na defesa dele. O advogado afirma que o cliente agiu em legítima defesa. Essa senhora esposa da vítima estava gritando por socorro, socorro, me ajudem, me ajudem. E ele também temeu ali pela sua própria vida, porque a vítima que faleceu, ela fez menção estar armada, segundo ali o nosso cliente deu o depoimento. Então a gente tem aqui testemunhas e temos provas sobre isso. Matheus é o jovem que aparece nas imagens de roupa verde. Ele quem está com a faca e esfaqueia a perna na artéria femoral do professor José Rodrigo de Souza, de 41 anos. Ele não resistiu aos ferimentos. A partir do momento que a esposa da vítima passou a gritar por socorro, ele pegou o que tinha por perto e passou a defender ela. A faca estava na rua, então? Provavelmente, vai ser apurado agora durante o inquérito. Nunca foi no intuito de cometer um roubo, tanto que o nosso cliente saiu sem nenhum bem dessa vítima. A vítima se levantou, saiu andando, ele cessou as agressões a partir do momento que a esposa da vítima saiu correndo, foi cada um para um lado e foi o que aconteceu, não aconteceu roubo nenhum. Mas para a polícia, a namorada do professor disse que não houve briga entre eles e que o professor tinha hábito de falar alto e gesticular. Haveria um grupo na rua onde o crime ocorreu e esse grupo de pessoas, né, teria ouvido ela, juntamente com a própria vítima, conversando alto na rua. E eles teriam confundido essa conversa em alto tom com uma possível briga e chamaram aí a atenção da vítima. Olha, mina, não se faz isso. E ele teria se ofendido, uma vez que ele não estava brigando com a namorada. Teria respondido esse grupo e esse grupo então veio para cima dele. Não vou alegar que ela mentiu ou deixou de mentir. A gente tem testemunha que comprovam que inclusive ela estava correndo atrás do marido naquele momento e pedindo socorro. O que para o nosso cliente foi um indicativo que poderia estar acontecendo um tipo de agressão ou um roubo. À primeira vista não poderia se alegar que era o marido dela que estava ali. Ela estava correndo atrás de um homem e pedindo socorro. A defesa de Matheus alega que ele não conhecia os demais agressores e que há testemunhas que podem comprovar a versão dele. Nosso cliente não tem vínculo com as demais pessoas. Então temos testemunhas que ela estava pedindo ajuda. As pessoas que foram lá em direção à vítima que faleceu, elas foram lá para ajudar essa senhora. Jasson, então a gente viu ali o que diz a defesa do Matheus, o suspeito então de matar o professor na semana passada. São muitos detalhes dessa história que a gente precisa discutir aqui no Balanço Geral. Inclusive, Jasson, eu já te adianto que o advogado, tá, da namorada
do professor, conversou com a gente e para ele isso não se justifica. Não cabe aqui uma legítima defesa. E nessa entrevista ele vai explicar as razões disso. Por que não cabe legítima defesa? O fato é que nós conversamos com eles, daqui a pouco a gente tem a reportagem completa aqui no Balanço Geral para a gente poder entender toda essa história. Jasson, será que foi legítima defesa? Para o advogado da namorada do professor, isso não cabe, não faz nenhum sentido. E ele ainda falou: homicídio por motivo torpe e concurso de pessoas, né? Concurso de agentes. O que a gente tem? Nós vemos uma pessoa correndo, um grupo indo atrás dela, essa pessoa sendo agredida e logo depois esfaqueada. O que aconteceu antes? Será que seria motivo para tanto? Pensando aqui que o professor já estava correndo, quer dizer, se ele ofereceu em algum momento algum tipo de risco a alguém, não era naquele momento, porque ele já estava em fuga, ele já estava correndo do grupo, quando ele foi atingido, né, e foi golpeado pela faca que acabou, né, ferindo de uma maneira tal que ele morreu. E aí, será que uma coisa justifica a outra? A gente sempre fala aqui que tem aquele ditado, briga de marido e mulher, né? Não se metia a colher, né? Hoje é claro, mas você tem até, eu sinto a obrigação se eu vejo uma situação dessa, de intervir. Como é que eu vou fazer? Vou ligar para a polícia, vou ligar para a guarda municipal, não é verdade? Se é uma situação um pouco, que depende mais de uma atitude um pouco mais severa, mas aí é aquele caso que a gente sempre diz, não é, doutora? Que você segura, faz a detenção, chama a polícia resolve o caso. Agora, quem não é autoridade policial, judiciária, não pode fazer nenhum tipo de justiça, nenhum tipo de justiciamento. E eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento, tá? Eu estou aqui fazendo uma leitura da imagem que eu vi, da imagem que você de casa está vendo, que é de uma pessoa correndo, um grupo correndo atrás e logo depois ela é esfaqueada. Doutor. Pois é, Jasson. A legítima... Vamos só acreditar nessa história de que eles estavam brigando e que essas pessoas resolveram defender a moça. Vamos acreditar nessa história. Então, inicia assim por uma intervenção, talvez uma legítima defesa, mas a legítima defesa acaba no momento em que acaba a possibilidade de agressão. Ela já não estava perto da moça, já não estava perto da mulher dele, ela inclusive ela vem para intervir posteriormente, né? Ou seja, se nós começamos uma legítima defesa, terminamos num excesso doloso, ou seja, que dali em diante já não era mais legítima defesa e sim era agressão. Um efeito manada em que todo mundo parte para cima e não sabe nem por que está fazendo isso. Acredito mais, até pelas falas que ela estaria correndo atrás dele quando essas pessoas foram intervir. Ou seja, ela também não estava em risco, estaria correndo atrás dele. Porque quando a gente está em risco, a gente corre para o outro lado, né? Então, não faz muito sentido essa história que eles trouxeram. Face as próprias palavras da vítima, face as palavras deles também. E também as imagens que são muito claras que está havendo uma agressão e uma agressão covarde, né? Ô, Bruna, e esse grupo, ele se conhecia? Era um grupo conhecido, que costumavam estar juntos? E uma outra pergunta que eu faço para você também é sobre a mulher, a companheira do professor, como é que ela tá? Porque ela tá grávida, né? E imagino que ela perdeu uma pessoa que ela convivia, né? Como é que ela tá também nesse momento? Jasson, então, eu tenho uma notícia para dar aqui. A namorada do professor, ela tinha feito um teste de farmácia que confirmou a gravidez. Ela não tinha feito o exame de sangue ainda. Mas ela me confessou que depois de toda essa confusão, acabou vindo, vamos falar assim, bem popular aqui, a menstruação dela, e ela disse que perdeu muito sangue. Não posso falar aqui que ela sofreu um aborto mesmo, porque isso vai depender de ela passar exame, de fazer exames e tudo mais. Mas é uma notícia triste, mais uma notícia triste, né? Porque havia confirmação da gravidez, sim, né, por um exame de farmácia, um teste simples de farmácia, mas agora, depois de tudo isso, ela acabou sofrendo esse aborto espontâneo, é a suspeita dela sobre isso. Jasson, sobre o grupo de pessoas, a princípio, o que ela me contou é que ela não sabe dizer se eles se conheciam, porque ela primeiro vê os dois correndo e depois o grupo se une.
Ela me falou que eles estavam jantando ali nas proximidades do Largo da Ordem, estavam comendo alguma coisa, iriam buscar o carro no estacionamento quando toda aquela cena acontece. Outra coisa importante de a gente falar aqui é que ela disse que eles estavam conversando, ele estava gesticulando, houve uma pequena discussão, mas sem nenhum tipo de agressão. Era o jeito do Rodrigo falar, de falar alto, de gesticular, ela também falando alto com ele. Quando esse grupo se aproxima e começa então a correr atrás do Rodrigo, o que acontece? Ele fala, não, cara, calma, é minha esposa. Ele começa a falar que é minha mulher, ele fala. Então eles estavam tentando explicar para esse grupo que não estava acontecendo nenhum crime, né? Era apenas um casal ali conversando, discutindo. Foi daí que a tragédia aconteceu, Jason, mas tem mais coisa para falar a respeito disso, viu? E aqui o Dom Juan diz assim no nosso YouTube. Agora só falta ele falar que a facada foi sem querer querendo. A Lúcia não deveria ter defesa para assassino, tirar a vida de um professor, classe sofrida em nosso país. E aí, você que está assistindo, o que você acha de toda essa história? Difícil, né? Complicado. Mas a gente vai voltar a conversar com a Bruna sobre esse assunto já já. Olha ele aí, o gigante Max é o herói que